Olá, boas-vindas a você. Eu me chamo Rodrigo Marçal e sou iluminador cênico e estarei com vocês ao longo desses próximos 4 encontros com o tema central Introdução à direção de fotografia, o uso da iluminação na captação de imagens. Ao longo dos 4 encontros, nós vamos tratar os seguintes temas: fundamentos da iluminação, direção de luz, qualidade de luz e composição e a aplicação desses conteúdos na captação de imagens. Bom, ao longo da minha trajetória como iluminador cênico, eu tive a oportunidade de trabalhar com a luz, impressionando a visão do espectador que estava presente ao vivo, né, assistindo ao espetáculo. E esse nos leva, né, essa ideia nos leva ao tema do nosso primeiro encontro, que são os fundamentos da iluminação. A luz, ela é o meio pelo qual nós ativamos, né, o sentido da visão. Então, sem luz, a gente não consegue distinguir as coisas, né? A luz nos serve para distinguir formas, cores, texturas, distâncias, profundidade, dimensões, enfim, né? Sem a luz, a gente não consegue perceber a diferença das coisas, né? Tudo vira uma massa escura. Então, sem a luz a gente não consegue fazer isso. E na iluminação cênica, a gente se apropria dessa possibilidade, com as diversas possibilidades que a luz nos permite, para compor quadros visuais, né? Mas a luz, ela tem essa primeira função que é extremamente funcional, né? É uma função extremamente básica e assertiva. E ao longo da história da humanidade isso é muito evidente, né? O homem nas cidades remotas aí das cidades das cavernas, ele, né, tem a luz dos astros, do sol, das estrelas, da lua e a própria luz do fogo como elemento para permitir com que ele visse as coisas ou, né, que ele iluminasse ambientes escuros, no caso do fogo, ou até para o próprio aquecimento, né, em situações de frio. Mas a partir do momento em que o ser humano passa a dominar a ferramenta do fogo, ele começa a levar esse recurso para outras situações, né? Leva o fogo para dentro da caverna, para clarear a caverna, para que ele possa enxergar o que tem ali dentro, né? E é interessante pensar nisso, porque a partir do momento que a gente consegue usar a luz de uma outra forma em outros ambientes, a gente começa a perceber que existem outros potenciais para a luz. E esse é um dos primeiros assuntos que eu queria tratar com vocês, porque a luz ela nos permite enxergar, mas nos permite enxergar de formas diferentes, né? E aí que está o trabalho do iluminador, né? Aproveitar as possibilidades da luz para revelar uma mesma coisa de formas distintas, né? O pintor ele faz um pouco isso quando ele está retratando, né? Quando ele está fazendo sua obra, né? Pintando sua obra. Ele escolhe como que essa obra vai estar iluminada e as consequentes consequências da iluminação, né? Se você tem uma luz que vem de um lado, ela vai projetar sombras para o lado oposto. Se você tem uma luz indireta, você vai ter um outro resultado daquela imagem. Se essa luz está vindo por trás, é uma outra impressão que você tem. Enfim, né, dependendo de como está a luz, você vai enxergar de uma forma, né, diferente. E nesse sentido, a gente começa a compreender o que, que o iluminador faz, o que, que um iluminador precisa fazer, né? Ele, quando a gente trabalha no teatro ou na dança mesmo, a gente normalmente nós assistimos aos ensaios e a partir das coisas que a gente vai vendo e conversando com o diretor, com o cenógrafo, a gente vai percebendo é, as possibilidades de como iluminar aquela cena. Então, o iluminador ele tem esse poder, né, de determinar como uma cena vai ser vista. E no caso da fotografia,
né, da direção de fotografia, o caminho é um pouco parecido com esse, né? O diretor de fotografia ele não define como uma cena vai ser vista, mas como ela vai ser iluminada e, consequentemente, percebida pela câmera. Inclusive, tendo a responsabilidade, muitas vezes, de escolher qual câmera vai ser utilizada para poder perceber aquele desenho de luz proposto. Então, é um trabalho que envolve as duas áreas, né? O conhecimento da fotografia, da, da, do equipamento fotográfico, né? E do equipamento de iluminação. Se a gente pegar o termo fotografia, a gente vai perceber que tem tudo a ver com isso, né? A foto, luz, né? Foto de luz e grafia de escrita, de registro, né? Então, a fotografia nada mais é do que o registro da luz, daquele quadro, daquela composição visual. Eu queria propor para vocês um vídeo de um show no qual a gente consegue perceber como que a luz tem esse potencial de revelar um mesmo quadro de formas muito distintas, sendo, né, conduzido um pouco pelas sensações que a música sugere, e queria que vocês vissem esse vídeo para que vocês pudessem, né, ter a oportunidade de experimentar na prática o que eu estou tentando explicar para vocês aqui, e tivessem condições de manifestar suas impressões. Então, fiquem com esse vídeo aqui, né, encerrando a nossa primeira videoaula, e até o nosso próximo encontro. Music was my first love, it will be my last. Music of the future, music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Yeah. Naturally sad.
Music was my first love, ever be my last. Music of the future and music of the past. Music of the past and music of the past. Music was my first love and ever be my last. Music